Na noite quente de verão em Sintra, quando Miguel pegou o violão no meio da festa de reencontro dos 5 amigos, ninguém imaginava que uma canção antiga iria mudar para sempre as vidas de todos. Os olhares de João, Pedro, Luís e Carlos cruzaram-se em pânico silencioso, porque aquelas palavras sussurradas na melodia revelavam o que eles tinham enterrado há 20 anos sob casamentos, filhos e expectativas sociais. A casa alugada nas colinas de Sintra brilhava com lanternas de papel e o cheiro de sardinhas grelhadas misturava-se ao perfume das flores de laranjeira. As esposas conversavam animadas perto da mesa de doces, os filhos corriam pelo jardim, e o grupo de amigos, agora todos na casa dos 35, parecia o retrato perfeito da estabilidade portuguesa. Miguel, o mais extrovertido, sempre fora o centro das atenções. Casado com Sofia há 12 anos, pai de 2 meninos, trabalhava como professor de música numa escola secundária em Lisboa. Ninguém ali sabia, ou pelo menos fingia não saber, que a voz dele carregava mais do que notas musicais. Ele afinou o violão com dedos trêmulos. Lembram-se disto, malta? Escrevia em Coimbra, naquelas noites de chuva. A voz saiu baixa, quase tímida, mas logo ganhou força. Nas sombras do teu olhar, encontra o fogo que ninguém vê, um toque proibido que o tempo não apagou. As primeiras estrofes pairaram no ar como uma confissão. João sentiu o coração bater contra as costelas. Ele, o bem-sucedido gestor de uma empresa de vinhos no Douro, casado com Ana e pai de 3 filhas, apertou a taça de vinho até os nós dos dedos ficarem brancos. Pedro, professor de História no Porto, trocou um olhar rápido com Luís, o médico de família em Setúbal. Carlos, arquiteto em Lisboa, baixou a cabeça como se a música o atingisse fisicamente. A canção falava de olhares roubados em bibliotecas da universidade, de passeios noturnos junto ao rio Mondego, de promessas feitas em voz baixa porque o mundo lá fora não podia saber. Não era explícita, mas para quem vivera aqueles momentos, cada verso era uma flecha. As esposas pararam de conversar. Sofia franziu a testa. Que letra bonita, amor. Nunca me tinhas mostrado esta. Miguel sorriu, mas o sorriso não chegou aos olhos. Quando terminou, o silêncio foi ensurdecedor. Depois, aplausos educados, risos nervosos, e a festa continuou como se nada tivesse acontecido. Mas tudo tinha mudado. João afastou-se para o terraço, o vento fresco da serra batendo no rosto. 20 anos antes, em Coimbra, ele e Miguel partilhavam um quarto na residência de estudantes. As noites de estudo transformavam-se em conversas profundas, depois em silêncios carregados, até que um beijo hesitante selou o que nenhum dos dois ousava nomear. Somos só amigos, diziam um ao outro no dia seguinte, e repetiram essa mentira durante anos. Quando as famílias começaram a pressionar por namoradas, casamentos, netos, ambos cederam. João casou primeiro, depois Miguel. Os outros 3, Pedro, Luís e Carlos, seguiam o mesmo caminho, encontros secretos na faculdade que nunca viram a luz do dia, promessas de silêncio, e a escolha pela segurança. Agora, aos 35, João olhava para as luzes de Lisboa ao longe e sentia o peito apertado. Ana aproximou-se, tocou-lhe o braço. Estás bem? Ele mentiu com um sorriso. Claro, só nostalgia. Dentro dele, porém, a canção acordara tudo, o medo de perder as filhas, o amor genuíno por Ana que não era o mesmo fogo que sentira por Miguel, a vergonha de ter vivido uma vida pela metade. A festa prolongou-se até de madrugada, mas os 5 amigos mal se olharam. Quando finalmente se despediram, Miguel sussurrou a João ao abraçá-lo: precisamos de falar. João assentiu, sabendo que aquela conversa mudaria tudo. No carro, voltando para Lisboa com Ana adormecida no banco do passageiro, ele repetia mentalmente os versos da canção e perguntava-se quanto tempo mais conseguiria fingir. No dia seguinte, o sol de agosto batia forte nas ruas de Lisboa quando João recebeu a mensagem de Miguel: encontro no Mirador da Graça às 18 horas. Só nós. Ele saiu do escritório mais cedo, inventando uma reunião, e subiu a colina com o coração acelerado. Os outros 3 já estavam lá, Pedro com os óculos escuros a esconder os olhos inchados, Luís de braços cruzados, Carlos fumando nervosamente. Miguel chegou por último, o violão às costas como se fosse uma arma. Não posso mais fingir, disse ele sem preâmbulos. A voz tremia. Aquela canção escrevia para ti, João. Naquela noite em Coimbra, depois da festa da queima das fitas. Nunca a cantei para ninguém porque era nossa. O silêncio que se seguiu foi mais pesado que qualquer acusação. Pedro foi o primeiro a falar. Eu também tive algo com o Carlos. Uma vez só, mas nunca esqueci. Luís baixou a cabeça. Eu sabia de tudo. Fui eu quem os aconselhou a casar, a esquecer. Achava que era o certo. As confissões saíram como um rio represado. Cada um contava a sua versão, as noites em que se encontravam em cafés escondidos, as viagens de fim de semana a Aveiro onde podiam ser eles mesmos por algumas horas,
o pânico quando as famílias perguntavam por namoradas. A minha mãe dizia sempre que um homem a sério casa e dá netos, murmurou Carlos. Eu amava o Pedro, mas tinha medo de o perder para sempre se não seguisse o caminho esperado. João sentia o mundo girar. Ele amava a Ana. Amava as filhas. Mas o amor que sentira por Miguel era diferente, mais cru, mais verdadeiro. O que fazemos agora? Perguntou. Miguel olhou nos olhos. Não sei. Mas não aguento mais olhar para ti e fingir que és só um amigo. A conversa prolongou-se até o sol se pôr sobre o Tejo, tingindo o céu de laranja. Prometeram não contar nada às esposas ainda, mas todos sabiam que a promessa era frágil. Na semana seguinte, a vida normal retomou o seu ritmo, mas nada era igual. João chegou tarde a casa todas as noites, inventando trabalho extra. Ana percebia que algo mudara, mas respeitava o silêncio dele. Em Setúbal, Luís atendia pacientes com a mente longe, recordando como escolher a medicina para provar à família que era normal. Em casa, a mulher dele, Marta, preparava o jantar e perguntava pelos amigos. Correu bem o reencontro. Ele respondia com um sorriso forçado. Pedro, no Porto, deu uma aula sobre a história da tolerância em Portugal e sentiu a ironia queimar. Depois da aula, ligou a Carlos. Não consigo parar de pensar em ti. Carlos, no seu estúdio de arquitetura em Lisboa, olhou para a fotografia do casamento na secretária e respondeu, nem eu. A tensão crescia como uma onda prestes a quebrar. Miguel compôs outra canção em silêncio, desta vez sobre escolha e coragem. Tocava a baixinho no quarto quando Sofia dormia. Os versos falavam de liberdade, de medo, de amor que não pede permissão. Ele sabia que, mais cedo ou mais tarde, teria de cantá-la em voz alta para quem realmente importava. O outono chegou a Lisboa com chuvas finas e ventos frios do Atlântico. A primeira rachadura apareceu numa tarde de sábado, quando Sofia encontrou o caderno de letras de Miguel escondido na gaveta da mesa de cabeceira. Leu a canção inteira, reconheceu o nome, João, entre as linhas riscadas, e confrontou-o na cozinha enquanto os filhos viam desenhos animados. Quem é ele? Perguntou, a voz baixa mas cortante. Miguel não negou. Contou tudo, não com detalhes físicos, mas com a verdade emocional que carregava há 20 anos. Sofia chorou, mas não gritou. Preciso de tempo, disse ela, e levou os filhos para casa da mãe em Cascais. A notícia espalhou-se entre os 5 como um incêndio controlado. João recebeu o telefonema de Miguel à meia-noite. Ela sabe. No dia seguinte, Ana encontrou João sentado no sofá, cabeça entre as mãos. Ele contou-lhe também, com a voz embargada. Ana ficou em silêncio durante minutos que pareceram horas. Depois abraçou, eu sempre soube que havia algo que não conseguia alcançar em ti. Mas amo-te. Vamos tentar entender juntos. O perdão dela foi mais doloroso que qualquer acusação. Pedro e Carlos enfrentaram a própria tempestade em Coimbra, onde voltaram para uma conferência. Num hotel junto ao rio, admitiram que o reencontro reacendera tudo. Não quero magoar a minha mulher, disse Pedro. Carlos respondeu, mas também não quero continuar a magoar-me a mim mesmo. Decidiram contar juntos às esposas, num jantar em Lisboa que terminou em lágrimas e promessas de terapia de casal. Luís, o mais resistente, tentou manter tudo escondido. Mas a mulher dele, Marta, notou as noites em claro, os telefonemas sussurrados. Confrontou-o numa viagem de fim de semana a Évora. Se não me contares, vou embora. Luís desabou. Contou-lhe sobre os anos de negação, sobre como escolher a família por medo de desiludir o pai, um militar reformado. Marta não o deixou. Vamos enfrentar isto juntos, mas tens de ser honesto contigo primeiro. O grupo reuniu-se novamente em novembro, desta vez num apartamento discreto em Alfama. 5 homens adultos choraram como adolescentes. Falavam de culpa, de amor, de sociedade que ainda sussurrava, não é normal. Carlos propôs, e se criássemos um espaço só nosso? Sem segredos, sem julgamentos. A ideia ganhou forma, encontros mensais, apenas eles, para falar, para respirar. O inverno trouxe as primeiras consequências públicas. A mãe de João, uma senhora de Setúbal devota, soube por uma vizinha que ouvira rumores. Telefonou-lhe aos gritos, o que é isto que andam a dizer de ti e do Miguel? És doente. João tentou explicar, mas as palavras saíam tropeçadas. O pai, mais calmo, disse apenas, pensa nas tuas filhas. Aquela noite, João caminhou sozinho pela Avenida da Liberdade, o frio cortante como a rejeição familiar. Miguel perdeu um aluno cujo pai, conservador, retirou o filho da escola depois de um boato. Sofia regressou a casa, mas dormia no quarto de hóspedes. Não sei se consigo, confessou ela numa noite de chuva. Mas também não consigo imaginar a vida sem ti.
Eles começaram a ir a um terapeuta especializado em Lisboa, onde Miguel aprendeu a dizer em voz alta o que sentia sem medo. Pedro enfrentou a direção da escola no Porto. Um colega insinuou que pessoas como ele não deviam ensinar história a adolescentes. Pedro defendeu-se com calma: ensino respeito e verdade. Isso inclui respeitar quem sou. Ganhou o apoio de vários colegas, mas perdeu o sono durante semanas. Carlos, o mais estável emocionalmente, tornou-se o pilar do grupo. Organizou um fim de semana em Monsanto, apenas os 5, sem esposas nem filhos. Caminharam pelos trilhos, falaram até a voz ficar rouca. João admitiu: tenho medo de perder tudo. Miguel respondeu: mas se não fores verdadeiro, já perdeste a ti mesmo. Naquela noite, à volta da fogueira, cantaram a canção novamente, desta vez sem medo, e as lágrimas foram de libertação. As esposas, num gesto surpreendente, marcaram o seu próprio encontro em Cascais. Ana, Sofia, Marta e as outras duas ouviram-se umas às outras. Não foi fácil. Ciúmes, raiva, dor. Mas também compreensão. Ana disse: eles amam-nos. Mas também amam-se uns aos outros de forma que nós nunca poderemos substituir. A questão é se conseguimos viver com isso. Decidiram dar espaço, marcar terapia conjunta e, sobretudo, não julgar. A primavera chegou com flores nas árvores de Lisboa e uma decisão que ninguém esperava. Luís, depois de meses de terapia, marcou um almoço com o pai em Setúbal. Pai, sou gay. Sempre fui. O velho militar ficou em silêncio, depois abraçou o filho com força. Demorei demasiado a entender. Desculpa. Aquela conversa abriu portas para os outros. João levou as filhas mais velhas a um passeio no Parque das Nações e explicou, com palavras simples, que o pai delas amava a mãe e também tinha sentimentos por outro homem, mas que isso não mudava o amor por elas. As meninas, surpreendentemente maduras, abraçaram-no. Só queremos que sejas feliz, pai. O grupo decidiu organizar um evento discreto, um concerto privado na casa de Carlos em Lisboa, só para família e amigos próximos. Miguel cantou a canção original e a nova que escrevera. Desta vez, as esposas estavam presentes, de mãos dadas com os maridos. O aplauso foi genuíno. Pela primeira vez em 20 anos, eles sentiam-se vistos. Nem tudo foi fácil. Um primo de Pedro recusou o convite e cortou relações. Uma tia de Miguel rezou publicamente na igreja por a alma perdida do sobrinho. Mas o apoio que receberam de colegas, vizinhos e até de um padre progressista de uma igreja em Lisboa deu-lhes força. Deus ama o amor, disse o padre num jantar que organizaram. No verão seguinte, exatamente um ano após o reencontro em Sintra, os 5 amigos e as suas famílias reuniram-se novamente na mesma casa. As crianças brincavam no jardim, as esposas conversavam à sombra, e os homens, sentados no terraço, olhavam o pôr do sol. Miguel pegou o violão mais uma vez, mas desta vez a canção era diferente, falava de coragem, de novos começos, de amor que se transforma sem se perder. João e Miguel não se tornaram um casal, escolheram preservar as famílias que construíram, mas com total honestidade. Pedro e Carlos decidiram viver juntos parte do tempo, mantendo os casamentos abertos com consentimento. Luís continuou com Marta, agora mais leve. Todos aprenderam que a identidade não destrói o amor, apenas o obriga a crescer. A amizade deles, outrora construída sobre segredos, tornou-se alicerçada na verdade. Em Portugal, onde o casamento igualitário já era lei há anos mas os corações ainda hesitavam, eles mostravam que era possível ser inteiro sem destruir o que se ama. É possível que o amor verdadeiro entre homens seja compatível com a vida familiar tradicional sem mentiras. Verdadeiro ou falso?